Sejam bem-vindos à classe Panorama Bíblico. Hoje nós vamos falar sobre o caderno 4, sobre as lições 3 e 4. Vamos tratar sobre profetas e sobre reis. Vamos falar sobre Ilquias, vamos falar sobre Sofonias, Jeremias, Naum e Abacuque. É importante lembrarmos que o destino histórico do povo de Israel, da monarquia de Israel, nós já vimos em lições anteriores que o reino de Israel de 1050 a.C., depois o reino de Israel dividido entre o reino do norte e o reino do sul, a partir de 930 a.C., depois a conquista do Império Assírio do reino de Israel, o reino do norte, em 722 a.C., depois em 650 o rei Nabucodonosor invade a região de Jerusalém, domina Jerusalém, e a partir de 520 o Império Persa. Esse ciclo é um ciclo histórico onde nós vamos falar agora sobre os profetas e reis que transitaram nesse período. Lembrarmos que Deus, através de sacerdotes e através de profetas, ele conduziu o seu povo, o povo de Israel e o povo de Judá. Nós temos aqui o Ilquias. Ilquias foi um sacerdote que salvou o reino. O reino de Israel já fora levado ao cativeiro e agora somente os reis do sul. São três contemporâneos de Ilquias: o rei Manassés, filho de Ezequias, Amon e Josias. O rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Aos 16 anos, Josias estava impressionado com a decadência espiritual. Ele se ficou preocupado com isso, com o povo de Israel, cada vez mais distante de Deus. Então Ilquias, como um sumo sacerdote, ele é um homem de confiança do rei, foi tutor do rei Josias e conselheiro. A ele foi entregue o dinheiro para que a reforma do templo de Salomão pudesse trazer cada vez mais e reavivar o povo de Israel. Ilquias acha o livro da lei durante essa reforma do templo e o leu diante do povo. Esse foi um grande acontecimento, houve um grande movimento religioso que culminou com o avivamento espiritual durante o reinado do rei Josias. Então o rei Josias comanda a purificação de Judá da idolatria. O rei Josias subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, e leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer. Veja a importância da liderança. O profeta Sofonias é um profeta que teve uma influência muito importante dentro do reinado de Israel. Profeta que advertiu Judá sobre castigo iminente também e sobre a esperança futura. O que nós lemos em Sofonias? O que nós entendemos do profeta Sofonias? Profecias de juízos catastróficos, que hão de vir sobre Jerusalém, e de fato aconteceu. E as nações circunvizinhas, além de uma profecia de restauração para a remanescência de Judá. Cada vez mais Deus interfere no propósito da vida do seu povo, quer cada vez mais a obediência. O dia vindouro do Senhor, juízo contra Judá por seus pecados, o Senhor como Deus de todas as nações, juízo contra as nações, e a salvação acabará vindo para um remanescente de Judá. Cada vez mais a profecia já sendo revelada. Essa é uma dupla bem conhecida dos profetas. Sofonias descreve o que a disciplina e a restauração como efeitos, para que cada vez mais o povo judeu se alinhasse à palavra do Senhor. Disciplina e restauração. Como vimos anteriormente, é necessário que nós tenhamos um coração humilde para ouvir o que Deus quer falar nas nossas vidas. É necessário que a gente possa entender que os propósitos de Deus têm um significado. O livro de Sofonias e a sua ênfase no dia do Senhor, ou seja, cada vez mais, o que o Senhor fala para a nossa vida. Nós observamos que a mensagem de Sofonias, ela traz que Deus castiga, porque nós não ouvimos direito. Deus é justo, Deus é amoroso. Deus também não vai deixar de ficar irado quando nós estivermos totalmente fora. Ele alerta o seu povo, mas ele é bondoso. O profeta Jeremias tem um papel importantíssimo dentro da preocupação do reinado do povo de Israel e de Judá.
A mensagem do profeta Isaías sempre traz a preocupação de Deus com a rebeldia. E nós observamos que Jeremias trata a rebeldia trará maldição, né? O que o arrependimento trará a esperança e a restauração. O que ele fala é que cada vez mais temos que o povo de Israel tem que se preocupar com se arrepender, né? Ajoelhar-se e pensar que o que nós estamos fazendo errado e curvar sua mente para Deus. Jeremias foi um profeta de obediência, né? A cada ordem tinha uma razão de ser, por muitas vezes ele tinha dificuldade de entender o que Deus queria falar para ele, né? Mas eram recursos didáticos e pedagógicos que Deus estava falando. Reconhecidamente Jeremias era duro na sua fala, né? A mensagem dele sempre foi audível, visível, dramática, impactante. Ele é um profeta que teve um ministério por volta de quase 47 anos. A mensagem de Jeremias também era uma mensagem que mexia com corações. Era uma mensagem crítica, uma mensagem de alerta. Ele tinha uma preocupação cada vez maior em proclamar o quê? Uma mensagem que haveria consequências sobre aquilo que Deus estava falando, né? Jeremias era de poucos amigos, proclamava uma mensagem de ruína. Ou seja, é difícil você falar de ruína para qualquer dia, né? Ainda mais naquela época. Repreendia severamente os líderes, falava abertamente sobre isso, desprezava a idolatria, ensinava a salvação associada com a fé. Um leão feroz se aproxima e todos agem como se estivesse tudo bem. Será que não entendem? Um mal terrível se aproxima. Essa terra será destruída. Tudo o que conhecemos deixará de existir. Nabucodonosor, rei de Babilônia, chegará a esta terra e dominará todas as nações ao redor. Com a força de sua espada, ele fará desaparecer a alegria, o som das pedras nos moinhos, a luz do candeeiro. E toda esta terra se transformará em deserto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Dou ordem aos arqueiros, senhor. Não, espera. Vamos nos divertir um pouco. O Senhor me disse que você e sua mãe serão levados pelas mãos de Nabucodonosor para a Babilônia e nunca mais pisarão essa terra. Você e sua mãe morrerão em terra estranha, príncipe. Não. Nabucodonosor já conseguiu o que queria. Não voltará. Ele voltará e levará você e sua mãe. De que adianta fazer ofertas e sacrifícios para ter água, se não há sinceridade no coração de vocês para com Deus? Se não seguem os mandamentos do Senhor? Com Deus não se barganha. Não deem ouvidos a ele. Devíamos jogá-lo na vala para que faça companhia aos ímpios e aos leprosos, para que cessem as suas maldições. Devemos ouvir Jeremias. Ele nos traz a palavra de Deus. O importante profeta Naum, através do seu livro, nos traz um pensamento-chave. Todos nós aqui, quando lemos Naum, nós lembramos dele, né? Deus é bom porque nos ajuda nas dificuldades. Está ao lado de quem confia nele. A mensagem que nós entendemos do profeta Naum, ela também é uma mensagem que repercutiu no povo de Israel e de Judá. Ou seja, Deus é bom porque Ele sempre vai nos ajudar nos momentos de dificuldade. Mas é necessário que nós tenhamos cada vez mais a perspectiva do arrependimento e a proximidade dele. O profeta Naum, ele é um contemporâneo de Zofonias, de Abacuque, de Jeremias, né? Ele esteve no cativeiro assírio
e depois escapou para ajudar. Não tinha nada contra o seu povo, apenas palavras de conforto. Uma coisa importante dentro do livro de Naum, quando nós estudamos, que ele fala de Nínive, né? Uma cidade de Nínive. Todos lembram de Jonas, né? Jonas e a baleia, né? A missão que Deus deu para Jonas, né? Ele fala da destruição de Nínive, da cidade de Nínive. O avivamento de Nínive foi temporário. Os ninivitas eram mais que desviados, eram apóstatas que desviaram de Deus. Deus aceitou o desafio e Naum é o escolhido para profetizar. E a profecia se cumpre 86 anos depois. O profeta Abacuque traz um livro importante, que traz um pensamento-chave para todos nós aqui, nos nossos dias, né? Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo vencerá pela fé, ou seja, viverá pela fé. Olha que importante que essa mensagem nos dias atuais, né? O quanto que o coração humilde e arrependido, e naquela época o que se buscava falar para o povo de Israel, para o povo de Judá, é que cuidado com o seu coração, cuidado com o que você está fazendo, com as suas práticas, aquilo que você vem fazendo no seu dia a dia. A importância do profeta Abacuque, a profecia do Abacuque, justamente nos mostra que é necessário cada vez mais estarmos atentos ao significado da mensagem de Deus, né? Significa também que nós precisamos ter o amor, né? É importante ter a mensagem pelo amor, viver pela fé. Não devemos também somente deixar de fazer as coisas com amor. Nós temos que fazer as coisas com amor. Não basta só apenas criticar, é necessário também ter uma vida de fé. É importante lembrar que cada vez quando o livro de Abacuque nos traz a mensagem, ele nos mostra que o país abandonou a reforma do rei Josias. Já tinha esquecido toda a reforma na época de Isaías, o profeta Isaías também orientou o reinado de Josias. Nós observamos que havia o quê? Tratamento violento contra cidadãos, medidas opressoras, né? Perversão, ou de fato o povo novamente se distanciou. Parece que a cada ciclo de reinado, a cada 40, 50 anos, os reis se distanciavam. E Deus enviava profetas, Deus enviava sacerdotes para que esses profetas e esses sacerdotes cada vez mais aproximassem aos ouvidos sua palavra aos ouvidos do povo, né? O mundo ao redor estava em guerra, a Babilônia levantando-se contra a Síria e Egito, o reino do norte ameaçava Judá. Então é o período da queda de Nínive, 612 a.C. Todo isso é o período onde foi o contexto do livro de Abacuque. Uma coisa importante é que o livro de Abacuque ele mostra uma jornada espiritual do profeta, um contraste entre como ele era no início e como ele era no final. No início, Abacuque está oprimido, só pensa em iniquidade e violência do povo, ele está revoltado com a situação, pensa que Deus o abandonou, pensa que as mãos de Deus não se manifestaram. De certa forma, isso incomoda, né? Ele vê o seu povo que ele ama tanto, né? Vimos a importância que Deus traz da sua palavra através dos profetas, interpretando os seus serviços. Que tenhamos todos uma boa semana. Entendamos a sua palavra, abrimos nosso coração, vamos abrir nosso coração para entender melhor o que Ele quer para as nossas vidas.